Olá! Bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O horário de verão, que tradicionalmente começa em outubro, este ano foi adiado. A medida divide a opinião das pessoas, mas, de acordo com especialistas, a economia no consumo de energia ainda é significativa no país. Todo fim de ano, ele entra na vida do brasileiro, o horário de verão. Adiantar o relógio divide opiniões. Gosto sim, é bom, ajuda porque você pode produzir mais, que fica o dia mais claro. Aí eu não gosto muito, não. Não gosta? Não. O que mais te atrapalha? Não, porque cada hora da manhã você tem que sair cedinho, né? Você tem que sair muito cedinho. Hoje em dia não tá podendo sair muito cedinho. É até perigoso, né? Até é perigoso. O início do horário de verão de 2018 foi adiado 2 vezes. Primeiro, para não coincidir com as eleições deste ano. E isso ficou determinado num decreto editado no fim do ano passado. O Ministério da Educação também pediu um novo adiamento para não atrapalhar os candidatos que vão fazer o Enem. Por isso, o horário de verão, que começaria agora em outubro, ficou para o dia 18 de novembro. O horário de verão já existe no Brasil desde os anos 30 do século passado. A ideia é poupar energia nos períodos de maior consumo, entre 6 e 9 horas da noite. Mas a população nem sempre parece perceber a economia e os horários de maior gasto durante o dia. A gente acorda às 6 da manhã todos os dias. Você vai acordar às 5 da manhã. A gente vai acender a luz do banheiro, da cozinha, do quarto, porque você precisa pegar roupa. Automaticamente você não vai funcionar todas as lâmpadas. Então o horário de verão é algo que poderia botar um fim nisso. Mas esse engenheiro eletricista alerta que, apesar do percentual baixo de economia, a medida é bem-vinda para o país e evita, por exemplo, a utilização das usinas termoelétricas. Dados reais, no último horário de verão de 2011 e 2012, por exemplo, já bem recente, nós tivemos uma economia de energia elétrica na casa de 4,5% em relação à demanda total. O que significou aproximadamente 2,6 milhões de megawatts de energia economizada. Em valores, na época, entre 150 a 200 milhões de reais. E isso sem falarmos da nossa crise hídrica, que culminou exatamente por volta dessa época, 2012, 2013, onde nós chegamos a ter reservatórios chegando a 5, 10% da sua capacidade. E a energia elétrica brasileira ainda é, basicamente, de hidroeletricidade. A gente vai falar agora de uma mania entre os jovens que, em excesso, pode causar distúrbios. São as famosas selfies. A moçada não mede esforços para pegar o melhor ângulo e acaba até correndo risco de morte. Mas é preciso também tomar cuidado com o lado psicológico. A Bruna adora compartilhar o cotidiano nas redes sociais. Posta imagem dos passeios, lugares e looks, enfim, das coisas que ela gosta. É questão assim, de realmente querer compartilhar as coisas que eu gosto, porque eu penso assim, quem está me seguindo é porque tem alguma coisa ali que interessa, né? Então, eu acho que tem as coisas que vale a pena expor e outras não. A verdade é que a mania de tirar selfies não é tão nova assim. Se a gente olhar para as artes plásticas, pintores como Van Gogh e Frida Kahlo já se pintavam muito antes de os celulares serem inventados. Um exercício de autoconhecimento. Para este psicólogo, a prática não é ruim e nasce de uma vontade de ser reconhecido pelas outras pessoas. Pesquisas americanas já indicam que, se a pessoa posta muitas imagens de si mesma, de maneira compulsiva, pode ser um indício de um distúrbio. O psicólogo afirma que se mostrar pode ser divertido, mas cuidado é fundamental. Então, é importante ter bom senso para não exagerar ou até mesmo se colocar em risco. Precisamos é o quê? É primeiro falar como a gente está falando isso, para a pessoa dar uma acordada. Né? Poxa, onde eu estou me metendo? Onde é que eu estou? Que buraco eu estou entrando aí? Né? E se dá conta de que a gente continuar exacerbando essa questão do selfie, a gente vai só superficializando mais, banalizando mais, e aí é um campo minado, é um terreno muito frágil para a depressão, para o suicídio, para as drogas, para pessoas assim que é um sem fim. Esse reconhecimento do selfie é um saco sem fundo, porque não basta 500 likes, 10 mil likes, 1 milhão de likes, é um sem fim,
Porque a pessoa, no fundo, ela sabe que não é para ela mesma aqueles likes, é para a imagem que ela mostra. No fim das contas, o que importa é usar a ferramenta como forma de exercitar a autoestima. Eu hoje em dia sou muito tranquila, digamos assim. Eu mostro mesmo, eu elogio, se eu não gostar também eu falo, mas eu falo daquela forma que eu, não julgando, mas vamos supor, um amigo. Eu dou como se fosse um conselho, falo, olha, o que você acha disso e disso? Não falar assim, nossa, tá errado, tá feio. Sabe, eu acho que essa forma, às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente vai falar. Já está em cartaz a segunda mostra bienal Caixa de Novos Artistas, com trabalhos de 30 profissionais de artes visuais de todo o Brasil. A exposição circulou o país durante 2 anos. A última exibição acontece em Curitiba. Divididas em 5 momentos, as obras nos fazem refletir sobre as relações urbanas. As obras foram agrupadas a partir de temáticas ou de afinidades estéticas entre elas, né? E esses campos, que eu chamo de campos de visualidade, são campos que discutem a relação, por exemplo, com o meio ambiente, né, o espaço natural nas cidades, a relação com a natureza, a relação com o espaço construído, né, arquiteturas, estruturas, os caminhos, as áreas urbanas, enfim. E isso é muito visível nas obras. Por definição, a arte contemporânea é a vontade do artista atuar na realidade ao mesmo tempo em que ela acontece. Na obra, tempo e espaço, a artista usa técnicas de fotografia, pintura, colagem, entre outras, para tratar exatamente da relação com o tempo. Na verdade, essa obra é o resultado de uma pesquisa que eu venho fazendo já há mais de 10 anos. E então ela agrega várias técnicas, ela tem uma pintura, existe a performance, então para criar essas fotografias eu tenho o modelo que ficou num lugar público segurando essa pintura e mexendo ela enquanto eu fotografava. As 37 obras gritam aos olhos questões de gênero, identidade, meio ambiente e ética. Trazem um convite para ressignificar a relação com o meio, o tempo e o outro. A arte contemporânea tem um estigma que eu acredito superado, e essa turnê por 7 cidades que termina aqui em Curitiba nos ensinou muito, né? Que é assim, o quanto as pessoas estão abertas e o quanto essa arte contemporânea, feita por artistas de força já, com carreiras estruturadas, né, estabelece no dia a dia das pessoas e no envolvimento delas com a arte, né? Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Eleição é hora de pensar no futuro. E é também pensando no futuro que professores estão levando cada vez mais a tecnologia para dentro da sala de aula. Em Curitiba já tem até curso de drone para pilotos mirins. Sabe este barulhinho que vocês estão ouvindo? São os drones. O nome vem do inglês drone, que significa zangão. Atualmente, esta tecnologia, que conta com altíssima qualidade de geolocalização, salvamento, mapeamento agrícola, entre outras funções, se expandiu para as mais variadas atividades. A gente consegue trazer para a experimentação, junto com as aulas de drone, conceitos de matemática, de física, de tecnologia, de arte, inclusive, porque os drones também que a gente usa tem câmeras, então ele capta imagens e aí as crianças podem trabalhar essas imagens. Então a gente consegue fazer uma multidisciplinaridade dentro de um projeto de drones, onde eles se divertem e aprendem. Os drones foram criados primeiramente para uso militar na década de 60. Atualmente, as tecnologias contidas nesse aparelho, aliadas à educação, podem construir o futuro para as profissões.
A novidade no mercado curitibano são as aulas de drone. Nelas, os alunos aprendem muito mais do que pilotar, mas também aliar estes conhecimentos às matérias ensinadas na escola. Você aprende como que funciona a gravidade, você tem que trabalhar junto com ela, não pode ser contra. E é bem legal, pois a gente também se diverte aprendendo. Vicente, mesmo muito pequeno, já desenvolve suas habilidades. Eu e o meu pai e meu irmão, a gente pilota dentro de casa, daí dá pra brincar muito. E qualquer pessoa pode pilotar. Márcio garante que o equipamento é seguro para as crianças. Ele é um equipamento que, se você olhar, ele tem protetor das hélices. Entretanto, se você colocar o dedo numa hélice, ou uma criança colocar o dedo na hélice com ele funcionando, ela é tão leve, tão fina, que não vai nem ter nenhum problema, não vai cortar, não vai machucar. Enfim, e ela vai parar, o motor vai parar, ele não tem força para provocar acidentes. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.